Bom, estou dando início a mais um vídeo do Mapa Mental. Esse vai ser sobre a aula 6 e 7. Já está no primeiro capítulo de definições de conceitos. A gente viu na última aula a equação de estado para um gás perfeito. A gente deu início vendo a diferença de vapor e gás. A gente viu que vapor é um gás que pode ser liquefeito apenas por compressão. E um gás é um líquido, para ser liquefeito, né, precisa ser submetido a uma temperatura, uma redução de temperatura. A gente viu que todo vapor ele pode ser um gás, mas nem todo gás pode ser considerado vapor. A gente viu equação para um gás perfeito, que é PV-MRT, ou PV-NMRT, ou só PV-MRT, é que PV é pressão e volume específico igual a massa específica vezes a constante dos gases vezes a temperatura. E a equação para um gás real, essa que é a equação de Van der Waals, que a diferença entre essa para a equação do gás perfeito é que a equação de Van der Waals ela considera a interação das moléculas entre si. Enquanto a equação do gás perfeito ela não considera, ela só considera a interferência, a colisão com a parede, não só com o sistema, não com as moléculas entre si. A gente viu a energia interna, capacidade térmica de calor, onde as propriedades elas variam com a temperatura, pressão e volume do sistema, e também vai depender se o sistema está fechado ou aberto. E para os gases, esses efeitos de compressibilidade são significativos na propriedade, enquanto no líquido esses valores são praticamente desprezíveis, no volume específico. Né? A tensão superficial e capilaridade, a gente viu a formação da película, que é dada pela força das moléculas entre si, pelas forças de repulsão e atração, e também pela tensão superficial, para formar tipo uma bolha do líquido numa superfície. E as moléculas vão se puxar, vão se atrair, né? Meio que se afastar e se juntar ao mesmo tempo. Isso vai ser bem definido também pela pressão, pela tensão superficial, que vai fazer com que a bolha fique bem definida. Tive também a capilaridade, que foi definido que é um fenômeno do líquido se elevar num tubo capilar que está parcialmente imerso no líquido. Então, dependendo da propriedade do tubo também, ela pode ser meio côncavo, meio convexo ou meio côncavo. Tive também a tensão superficial e capilaridade. A gente também viu a cavitação, que é a parte que eu achei assim, que foi mais discutido na aula, que é a formação de bolha de vapor ou bolsa de vapor. Isso pode ser dado pela velocidade que passa ali o fluido, né? A gente viu também como isso afeta numa bomba, por exemplo, que pela formação dessas bolhas de vapor, vai fazer com que a bomba trema e vai acabar danificando ela, danificando ali a superfície da bomba. A gente deu início ao fundamento de estatística dos fluidos, onde na introdução a gente viu as noções básicas, que foi o fluido estático, que é basicamente um fluido que só tem tensão normal sendo aplicada a ele, não tem mais nenhum outro tipo de tensão. Enquanto o movimento de corpo rígido, a gente também viu, que foi definido como, por exemplo, um fluido que está em movimento, mas que só tem tensão normal sendo aplicada a ele. Então, o fluido relativamente está parado, mas está sendo carregado por outro corpo. Isso é um tipo de movimento de corpo rígido. A gente viu também a pressão em um ponto, que foi basicamente o princípio de Pascal, onde ele dizia que em qualquer ponto a pressão vai ser igual. Então, por exemplo, eu peguei um ponto Y, peguei uma certa altura desse ponto Y. Eu posso mexer ele no Z ou no X, que a pressão vai ser igual em todos os pontos. E essa pressão em um ponto, né, vai ter basicamente dois tipos de forças, que é a força peso e a força estática. E foi isso.